Igreja, quero pedir aos irmãos, a todos, essa hora mais importante do culto, não conversa, deixa o celular de lado, deixa Jesus falar contigo, amém? Amém, igreja? Eu quero, todos acharam, em nome de Jesus? Estava pregando de manhã, o sentido é o mesmo. Você vê que eu vim à igreja e eu pensei assim, pregar Isaías 41, palavra de fé. Aí Deus fala, não, eu quero Uzias. E quando é dessa forma, por mais que a palavra bata em nós temos que agradecer a Deus pelo amor dele, amém, igreja? E é a hora mais importante, mais sagrada. Desde quando somos pequenos, tudo que nós aprendemos até hoje é através da palavra, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo do trabalho. Eu estava até recordando, até falei de manhã, que no meu trabalho não tinha esse negócio de um é mais experiente, outro é menos experiente. Cada um tem algo para passar para o outro e nós temos que estar abertos ao ouvir. Por que os discípulos não compreendiam o que Jesus falava? Porque os discípulos se espantavam com os milagres, se espantavam com a multiplicação. É algo que chama a atenção. Ver alguém ser curado do câncer, ver uma pessoa, um leproso sendo purificado, alguém que está na cadeira de roda passar a andar. É algo que logo chama a atenção. E as pessoas logo ficam espantadas por aquilo. Só que o maior sentido não é esse. O maior sentido não é voltar para casa com 12 cestos cheios. O maior sentido é a salvação em Cristo Jesus. E quando nós falamos da salvação, ela não pode ser pesada. Um dia eu estava vendo uma pregação do pastor, minha esposa sempre vê quase todo dia ele, e uma hora ele estava pregando, ele até falou, eu vim pregar fé e tal, Deus mandou pregar assim. Aí o irmão falou assim, glória a Deus, vamos só. Ele falou, irmão, fica comigo até o final, porque só você falou glória a Deus. Mas se a gente falar, recebe portas abertas, recebe o carro, recebe a casa, recebe isso, recebe aquilo, glória a Deus ecoa na igreja e desfamada. E quando a gente fala de salvação, aí que nós temos que dar glória a Deus. Por estarmos no caminho da salvação. O Senhor Jesus, ele começa a ensinar aqui, ó, por que me chamas, Senhor? Você vê que Jesus, ele não mede as palavras, ele não procura uma palavra de efeito, uma palavra mais branda. Por que me chama Senhor, Senhor? E não faz o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Parece uma coisa simples, mas um pouco antes de você chegar, eu estava lendo a Bíblia, desde lá do início. E Deus, ele faz uma obra tão extraordinária desde o início. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria a luz, ele cria os mares. Amém, igreja? Ele faz divisão a tudo, ele cria a lua, ele cria o sol. E depois de criar tudo, ele vai criar o homem. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Deus não vai te dar aquilo que é teu antes dele fazer um grande projeto antes para você tomar posse. Deus cria tudo e depois é que ele cria, forma Adão. Ele não pega Adão e coloca no meio do nada. Ele pega Adão e já coloca no lugar aonde tem tudo. Então quando Deus for te entregar algo, ele vai te entregar e você fala, nossa, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho tudo. E Adão tinha tudo. Tudo. Só que Deus vira para ele, e Deus poderia, muitas pessoas questionar, por que Deus colocou aquela árvore lá? Não podia Deus fazer tudo e não colocar aquela árvore no meio do jardim? Podia. Mas uma coisa que Deus ama é a obediência na sua palavra. E ele diz dela, você não vai comer, você não pode
conhecer do bem e do mal, fica na tua, você tem tudo, você não precisa. Aquilo lá você não vai comer. E Abraão andava pelo meio do jardim, ele sabia o fruto daquela árvore. Querendo ou não, ele não foi enganado. Ele sabia que ele não podia comer, mas ele comeu. E a serpente, vamos falar, representada pelo inimigo, ela soube ludibriar a mulher, porque a mulher se sentiu encantada. Não, Deus não vai fazer nada. A serpente sabe como é que era Deus. Eu estava falando do amor de Deus na manhã aqui. O amor de Deus, ele nos confronta, nos deixa muitas das vezes pensativo. Por que fulano? O porquê que esse fulano? Por que Davi? Vamos falar do rei Davi. Por que ele adulterou, ele mandou matar, e no arrependimento Deus continuou sendo com ele? Por que quando Elias se esconde numa caverna, o amor de Deus vai lá através de uma brisa tranquila e suave e envolve ele? Por que Deus não falou, não, já que Elias não quer, eu tenho 7.000 homens que estão lá, ele está falando que está sozinho, mas não conservei 7.000, eu vou levantar Eliseu já para ficar no lugar dele? Não, Deus não desistiu de Elias. E a palavra de Deus foi até ele naquela caverna. A palavra de Deus vai até você em todo momento da sua vida. A caverna é no sentido de grande tristeza. Elias estava triste. Mas mesmo naquela grande tristeza, a palavra de Deus ecoou dentro da caverna. A palavra de Deus vai ecoar em qualquer lugar que você está. E ninguém vai poder falar, Deus me deixou sozinho, Deus me deixou desamparado, Deus me deixou de estar comigo. Não, Ele nunca deixou de estar contigo. Somos nós que muitas das vezes desobedecemos a santa palavra dEle. E Jesus está falando forte. Porque como eu disse aqui de manhã, o evangelho que não confronta, algo está errado. Durante esses anos todos eu passei confrontando meus dois filhos. Toda vez você também vai confrontar seus filhos. Isso é notório. Quantas vezes você é confrontado, você quer algo, mas você tem que cumprir regra. Pastor, eu quero arrumar um trabalho de carteira assinada. O que você tem que fazer? Tirar uma carteira de trabalho? Não, eu quero sem carteira de trabalho. Não, tem que cumprir regra. Pastor, olha, eu não quero cair na malha fina, mas se você declara inteligente, você vai cair, tem que cumprir regra. Mas por que o cristão ele não quer cumprir regra? Por isso que a gente está falando, por que vocês estão me chamando de Senhor, se vocês não fazem o básico, que é me obedecer? É tão simples me obedecer, é tão simples seguir meus princípios, mas por que isso é tão pesado? Porque quando a gente está longe de Deus, tudo é pesado. Mas quando a gente está perto, a voz dele ecoa no sentido, a maneira que ela ecoa leve dentro de nós. Você cumpre sem pensar, você faz com alegria, diga glória a Deus. Então Jesus está dizendo, por que me chama Senhor, Senhor? Não faz o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu mostrarei que é semelhante. Olha o que ele está falando. Todos que vão até ele, vai ouvir o quê? Mas nem todos aqueles que ouvem praticam. E ele está dizendo, é semelhante ao homem que, edificando uma casa, quem pratica, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se no rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem o quê? Construída. Tem muito crente que está edificando a vida espiritual dele de qualquer maneira. Edificar a casa na rocha dá muito trabalho. Edificar a casa na rocha é você chorar de madrugada e ninguém está vendo. Edificar a casa na rocha é quando você faz o jejum. Edificar a casa na rocha, principalmente, é obedecer essa palavra que está em suas mãos. Eu estava dando exemplo de uma menina que nem da igreja era, estava até comentando com ela. E falei aqui de manhã, a menina estava abalada, porque tinha um carro novo, pagando uma prestação altíssima. Só tinha um aplicativo. Veio a pandemia.
Enquanto não havia pandemia, um aplicativo ela tirou de letra, mas quando veio a pandemia, ela precisava de outro, porque ela já não tinha recurso para poder pagar o carro. Mas o mais interessante de tudo isso é que diante dessa grande dificuldade, ela se ajoelha, fala com Deus, e Deus responde. No exato momento, não é daqui a 1 hora, 2 horas, um dia. Pastor, mas ela não é da igreja, mas ela colocou Deus, olhou para ele da maneira que ele é. Porque quando você, independente do que você está passando, enfrentando, você olha para Deus da maneira que ele é, o resultado não acontece. Ele permite que você passe o processo, mas o resultado vai acontecer. Em todo momento que Abraão sai de casa, Deus já vai promessa: você vai ter um filho. Aí vem Ismael: você vai ter um filho. Não, mas não, você vai ter um filho com Sara. Ele riu. Antes de Sara rir, ele também riu, porque ele não acreditou. Como é que eu com 99 anos vou completar 100? Eu vou ser pai. E Sara já é avançada em idade. Como isso vai acontecer? Deus está perguntando como. Se ele falou, vai acontecer. E aí você está perguntando como vai acontecer, de que maneira vai acontecer. Pastor, como é que meu filho vai se converter? Preste atenção, continue obedecendo a palavra que vai acontecer. Só que Deus não engana ninguém. Jesus está falando aqui, ó, a casa construída na rocha vai vir o quê? Olha aqui, ó, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Ele está dizendo que a casa que ele fica na rocha, a casa que obedece a palavra, a casa que vem à igreja, a casa que busca. Eu estava falando sobre Uzias aqui, que Uzias, enquanto ele buscava Deus, ele prosperava. Nunca deixe de buscar Deus. Nunca fale, tá bom. Tem gente que ela vem à igreja pouquíssimas vezes, para ela tá bom. Só que o rio vai vir. Vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para todo mundo. E como é que a casa está construída? Se a casa estiver construída na rocha, o próprio Senhor Jesus está falando que ela não vai ser abalada. Ela vai sofrer um impacto, mas ela não vai se abalar. Mas quem não está com a casa na rocha, você vai ver aí o que vai acontecer, e muitos de vocês já sabem. Então por que eu vou ficar dando murro em ponta de faca se eu tenho Deus para edificar a minha vida? Só que uma grande obra, igreja, muitas das vezes não é notória aos olhos humanos. Eu falei outro dia, as pessoas estão passando, estão olhando, estão dando nem atenção. Tem gente que passa aqui e vê nem olha, mas quando a igreja estiver cheia, até lá, vai começar a falar. Porque o ser humano é assim, ele só fala aquilo que é perceptível aos olhos dele. Mas você não está aqui para viver o que é perceptível aos seus olhos, você está aqui para viver a fé. Você está aqui para olhar a cadeira branca e olhar o teu filho sentado nela. Você está aqui para passar numa loja ali que está escrita a placa aluga e você já imaginar a tua loja lá. Diga glória a Deus. Isso é imperceptível, ninguém está vendo, mas a tua fé está te fazendo enxergar isso. O mundo está falando não, você está falando sim. Mas é, pastor, mas o rio vai vir aí, que o rio vai vir, a minha vida está edificada na rocha, então eu vou ser sustentado. Ninguém vai, eu não vou ser abalado, ninguém vai me abalar. Não é a palavra de uma pessoa que vai me abalar. Não é a atitude de alguém que vai me abalar. Amém, igreja? Diz assim a Bíblia: contra aquela casa não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Sobre o quê? O que é mais fácil, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que a Bíblia nos mostrou de manhã? Que quando Uzias elevou o coração, ali começou a sua ruína. Porque quando eu elevo meu coração, isso é para pastor, eu falei até de mim. Isso é para pastor, é para obreiro, é para membro, pastor 50 anos de é para todo mundo. Principalmente por mais antigos, que muitas das vezes a gente eleva o coração. A gente acha que não, tá bom, o que eu fiz tá bom. Elevou o coração. Deixou de ler a Bíblia, Deus mandou você ler a Bíblia. Elevou o coração, meu irmão. Deixou de orar quando era para orar. Elevou o coração. Deixou de vir para a igreja porque acha que o que está fazendo é mais importante. Elevou o coração. Deus deixou de ser prioridade. Outras coisas são prioridade.
Então, se eu elevei meu coração, a minha ruína, a Bíblia está dizendo, não é o pastor Carlos, a minha ruína é grande. Então, por que eu vou deixar meu coração ser elevado? Enquanto aquele menino de 16 anos buscava Deus, estava com o reino na mão de Deus, o reino dele prosperava, ele vencia, o nome dele era grande. E por que ele deixou tudo para trás? Porque o coração dele se elevou. Porque o orgulho tomou conta do coração, porque uma hora, sem mesmo ele falar, porque isso ninguém fala, ele está dizendo, Senhor, eu não preciso de Ti, eu sei resolver minha vida sozinho. A Bíblia chama Jesus de advogado o quê? E o que o advogado precisa? De uma procuração para responder por você. Quando eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, entenda o sentido da palavra. Eu estou assinando essa procuração espiritualmente falando. Eu estou dizendo para ele, Senhor, minha vida não me pertence, mas te pertence a partir desse momento. E a partir daquele momento, assim como o véu rasgou, o véu que estava aqui dentro, ele se rasga, ele se rompe. Aquela identidade que o mundo me dava, vai ficar no mundo, vai ser sepultada no mundo. A velha criatura tem que morrer, porque eu aceitei Ele como Senhor da minha vida. E Ele vai me defender todas as vezes que eu precisar. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida na mão dEle. E na mão dEle não está só a minha vida, porque na minha vida também tem uma herança, onde a Bíblia diz que os nossos filhos são herança de quem? Do Senhor. Então, se a minha vida está na mão dEle, a minha riqueza, que são a minha família e meus filhos, também está na mão dEle. Está sendo cuidado por Ele. Glorifico o nome de Jesus. Para de andar sozinho. Como é que você está construindo tua casa? Na facilidade? É claro que tem gente que não suporta a pregação. Por quê? Porque ela está edificando. Porque ela está rompendo o chão. Porque tem chão que você cava e logo você encontra firmeza. Não sei se aqui tem pedreiro, mas tem lugar que você cava, um pedreiro que é experiente, opa, ainda está fofo, ainda tem que cavar mais. Eu tenho que encontrar um lugar firme. Dá mais trabalho. Tem irmãos que é assim. Um logo pega o fundamento rápido, o outro tem que cavar mais. Mas todos são importantes diante da presença de quem? De Deus. Se está dando mais trabalho, continua cavando. Por quê? A sapata vai erguer. A coluna vai erguer. E quando erguer a coluna, a obra vai começar a ser construída. Porque ninguém bota tijolo sem antes botar fundamento. Quer ver as coisas lindas, mas não quer botar fundamento. O rio vai vir, vai desabar tudo. Os mais antigos conhecem aquela obra do Sérgio Naia. Ele construiu os prédios, se não me engano, lá no Recreio, com areia de praia. Areia de praia é para construir prédio? Não, o que aconteceu? Foi grande a ruína. A gente passa em certos lugares, como eu vi em Petrópolis, quando aconteceu a tragédia. É muito fácil às vezes a gente até julgar por que construiu a casa ali. Mas cada um sabe de si. Mas por que caiu? Porque não era para ser construída ali. Aonde nós estamos construindo a nossa vida espiritual? De que maneira nós estamos construindo a nossa vida espiritual? Tem gente que acha que construir a vida espiritual dela é para ganhar com Deus. Eu te dou, o Senhor me dá. Não, meu filho, você tem que dar porque Ele já deu a vida por você. Ele não tem que mostrar para mim nada. Ele já deu a vida por mim. Cada gota de sangue foi derramada por mim sem merecer. Então por que eu tenho que fazer algo hoje e falar, não, eu vou fazer, mas o Senhor tem que fazer? O que é isso? Teologia da prosperidade. Só que a maior prosperidade é você ter o Espírito Santo dentro de você. A maior prosperidade é você ser rico de Deus. É você ser cheio de Deus. A maior prosperidade é Jesus voltar hoje e dizer, entra porque eu te conheço. Tem gente que está na igreja lutando só por coisas materiais. E vai chegar uma hora que Jesus vai voltar, o noivo vai voltar, vai fechar a porta e vai falar, afasta porque eu não te conheço. Eu quero entrar, diga glória a Deus. Você quer entrar? Deixa a palavra ecoar dentro de você. Como ela está ecoando nessa noite. Amém, igreja? Mas olha, não leve para o pessoal. Leve
para a edificação da tua vida. É só você olhar para dentro da tua casa, é simples entender. Por que você briga com seus filhos? Que você ama. Por que Deus está te repreendendo? Por que Ele também está me repreendendo? Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. Ele não quer me perder, Ele não quer te perder. Então quantas vezes for Ele vai brigar, Ele vai repreender, Ele vai falar, Ele vai dar cajadada. Mas vai chegar uma hora que Ele vai me dar o pão. E vai chegar uma hora que vai vir cajadada de novo, mas vai ter uma hora que vai vir a água. Você entende o que é o amor de Deus? Deus amaldiçoa Caim. Deus manda Caim sair do lugar da terra. Deus expulsa Caim daquele lugar. Caim fala com Deus: como que vai ser da minha vida agora? Deus poupa a vida de Caim. Deus marca Caim para que as pessoas não matem ele. E o que Caim fez? Matou o irmão. Você entende o que é o amor de Deus? Poupou ele por causa de uma oração, porque ele falou com ele. E por que Deus não vai te poupar? Por que Deus não vai te ajudar? Se você está sendo fiel a Ele, se você está buscando a Ele. Se Ele poupou Caim, é claro que Ele vai poupar você. Diga glória a Deus. É claro que Ele vai te ajudar, Ele já está te ajudando. Olha para a tua vida, do que era e olha o que é hoje. Quantas ajudas Deus te deu? Vou falar e vou repetir uma coisa que eu falei esse dia, serve para mim e para todos. Saiba o que é luta e saiba o que é adversidade. Tem gente que agora está enfrentando uma luta muito grande. Está no leito do hospital, não consegue andar. Tem gente que está enfrentando luta de toda maneira que você olha e fala assim: só Deus. Isso é luta. Quando você fala assim, aquilo ali só Deus, mas tem coisas que você pode resolver. Orar é contigo. Falar com Deus é contigo. Vir para a igreja é contigo. Abrir a Bíblia é contigo. Ninguém vai abrir por você. É você que tem que abrir. Pastor, mas eu não sei ler. Estuda, ouve e pratica, e você vai ver o quanto Deus vai fazer na tua vida. Quem compreende essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus, igreja. Fique de pé no seu lugar. Pastor, eu quero edificar minha vida na rocha. Se você quer, eu quero que você nesse momento coloque as mãos no teu coração. Porque nesse relacionamento com Deus, você vai fazer um voto com Ele nessa noite. Você vai falar com Ele: Pai, eu quero edificar minha vida na rocha. E se preciso for, meu Deus, eu jogo todo o entulho, tudo que não presta nessa construção fora, para que o Senhor possa fazer a tua obra em mim. Peça para Ele fazer a obra dele na tua vida, igreja. Peça para Ele edificar a tua vida na